Bem-vindos ao podcast desta noite. Hoje abordaremos um importante tema das provas iniciáticas. Resumidamente, para ficar claro, todo o longo e árduo caminho iniciático compreende 9 iniciações menores, 8 iniciações maiores, 8 iniciações venustas e 3 iniciações logóicas. Em linguagem esotérica gnóstica cristã, essas iniciações são alegorizadas ou são cumpridas em 3 montanhas místicas. Primeira, montanha da morte e do nascimento espiritual, ou segundo nascimento. Segunda, a montanha da cristificação e ressurreição. Terceira, a montanha da ascensão ao céu. A primeira montanha compreende as 9 iniciações menores, as 8 maiores e as 8 venustas. A segunda montanha compreende os 9 primeiros trabalhos de Hércules, mais o pagamento dos dízimos ao deus Netuno, também denominado de prova de Jó. Depois disso, vem a ressurreição. A terceira montanha compreende os 3 últimos trabalhos de Hércules e a ascensão do Cristo ao céu. As iniciações menores também são chamadas de iniciações provatórias, porque, basicamente, é durante essas iniciações que o Chela, ou discípulo, é submetido às provas do guardião do umbral e às provas dos 4 elementos. As iniciações maiores também são chamadas de iniciações de fogo, em alusão ao fogo de Kundalini. As iniciações maiores somente são conquistadas com intensos trabalhos de morte de defeitos e com a prática da alquimia ou da magia sexual. Aqueles que só se preocupam em praticar alquimia correm o risco sério de se tornarem Rasmussen, seres de dupla personalidade, abortos cósmicos, metade anjo, metade demônio. As iniciações venustas também são chamadas de iniciações de luz e se caracterizam pela cristificação dos corpos solares. Nessas iniciações, o adepto deve recobrir de ouro os seus corpos solares. No total, esse processo iniciático compreende o despertar e o desenvolvimento de 7 kundalines de fogo e 7 kundalines de luz. As iniciações são conferidas à medida que se despertam e se desenvolvem os kundalines. Todas as iniciações, tanto as menores quanto as maiores, são recebidas internamente. Entenda-se que as iniciações são da alma, do íntimo. O ego personalidade não recebe iniciação alguma. Se alguém quiser progredir rapidamente na senda iniciática, deve fazer muitas obras de caridade, viver retamente, morrer em defeitos, crescer em virtudes e praticar alquimia de forma regular e correta. O mestre Samael Aun Weor diz em seu livro O Matrimônio Perfeito: a iniciação é a própria vida. E aquele que quiser a iniciação deve escrevê-la sobre uma vara. A vara é a coluna vertebral. Não existem fantasias, nem efeitos especiais na senda iniciática. Quando verdadeiramente o estudante quer a iniciação, deve pedi-la ao seu pai interno, ao seu logos individual e à sua divina mãe. Importante também, de nada vale alguém orar e pedir ao pai, à mãe ou ao Cristo a sagrada iniciação, se não demonstrar com fatos concretos tal decisão aqui neste mundo físico. Quando o estudante é aceito como candidato à iniciação,
começam as provas de praxe. A apresentação do estudante ao colégio iniciático é feita de duas formas: através de um rito iniciático numa escola com capacidades para tal, ou por solicitação do próprio estudante, por meio de orações, súplicas e meditações íntimas e profundas. Aparentemente, até onde sabemos, não existe uma ordem quanto à sequência das provas iniciais. Geralmente, elas obedecem à ordem das necessidades do próprio estudante, mas tudo isso é pautado por nossa Mãe Divina. O mestre Samael fala claramente que a primeira prova do aspirante ao caminho da iniciação é a prova do guardião do umbral. Essa prova consiste em se rebelar contra si mesmo, contra seus defeitos, seus vícios, seus egos. O guardião do umbral é o reflexo de nosso eu pluralizado. É a íntima profundidade do ego humano, tomado em seu conjunto. Nem todos triunfam nessa prova, porque é muito difícil alguém vencer a si mesmo, ou vencer a própria natureza inferior. E como se dá essa prova? Numa noite qualquer, o estudante é levado a um determinado lugar, e ali, conscientemente ou em sonhos, vivencia uma terrível experiência em forma de luta contra uma figura monstruosa, uma besta dotada de terríveis poderes hipnóticos, da qual deve sair vencedor. O objetivo dessa prova é medir o grau de decisão do estudante em se rebelar contra seu estado psicológico. A besta monstruosa à sua frente é a representação de seu ego, dos poderes dominadores do ego sobre os sentidos e a mente. Se o estudante recuar com medo, perde a batalha e cai escravo do seu guardião. Os que vencem a prova são recebidos com festas e comemorações no salão das crianças. Dias depois da prova do guardião do umbral, o estudante é levado a outros cenários, onde terá que superar novas situações que representam as diferentes circunstâncias de sua vida. Nos tempos antigos, essas provas eram realizadas aqui neste mundo físico, e todos os candidatos tinham que enfrentá-las ao vivo, com seu corpo de carne e osso. Todas essas provas tinham, como tem por objetivo, mostrar onde e como o estudante está psicológica e moralmente fraco. Por exemplo, hoje, na prova do fogo, internamente, o estudante pode se ver perseguido, insultado, injuriado, desprezado. Aqueles que reagem às provocações, aqueles que não alcançaram a perfeita serenidade e doçura, o dom da imperturbabilidade, da impassividade ante o elogio e a crítica, não passam na prova do fogo. Reagem lá no mundo astral porque reagem aqui no mundo físico, todos os dias, diante de situações como filas em banco, ônibus, no trânsito das cidades e muitas outras circunstâncias. Quem aprendeu a se observar aqui no mundo físico também passa a se observar no mundo astral, e assim pode controlar sua mente e manter-se sereno. O objetivo da prova do ar é medir o grau de despreendimento do estudante. Aqueles que se desesperam pela perda de algo ou alguém, aqueles que temem a pobreza, aqueles que não estão dispostos a sacrificar e a perder o que mais amam e querem, fracassam na prova do ar. Nos mundos internos, o candidato à iniciação é jogado ao fundo de um abismo ou do alto de uma montanha. Aqueles que gritam desesperados porque vão morrer, fracassam nesse tipo de prova, voltando ao corpo físico imediatamente. Para sair vitorioso dessa prova, deve-se começar a praticar o despreendimento para com as coisas e as pessoas.
Despreendimento não significa descaso, nem abandono e fuga de seus compromissos e responsabilidades. O objetivo da prova da água é medir a capacidade de adaptação a situações novas. Nos mundos internos, o estudante se vê lançado ao oceano, de forma a acreditar que irá se afogar. Aqueles que não sabem se adaptar às diferentes condições de vida, como a riqueza e a pobreza, a saúde e a doença, a abundância e a miséria, aqueles que depois de naufragar no oceano da existência, rechaçam a luta e preferem o comodismo da morte, o suicídio, esses, os débeis, não estão preparados para a iniciação. O objetivo da prova da Terra é ensinar a viver diante das adversidades. Aqueles que esmorecem e sucumbem de dor diante das adversidades, restrições, sofrimentos e dificuldades da vida, fracassam na prova da Terra. Nos mundos internos, o candidato se vê entre enormes montanhas ou pedras que se fecham ameaçadoramente. Se houver medo, pavor, desespero, volta ao corpo físico, fracassado. A raiva, a cólera, a violência, o ódio é puro fogo psicológico. Portanto, se não há como exercer domínio e poder sobre as criaturas elementais desse elemento, se não sabemos como viver entre as chamas sem nos queimarmos, fracassamos. A preguiça, a indolência, a inércia é uma atitude e uma conduta psicológica muito densa. Portanto, não há como exercer domínio e poder sobre as criaturas elementais da Terra sem ser tão ou mais diligente, trabalhador e empreendedor que os gnomos e pigmeus. A rigidez, a intransigência, a inflexibilidade, a inadaptabilidade, a falta de moldabilidade ao meio e às circunstâncias da vida são a mais absoluta negação ao modo de viver e de ser do elemento aquático. Portanto, não há como exercer domínio e poder sobre os elementais da água sem possuirmos as características desse elemento. Se somos lerdos e tardos em nossas ações, se temos medo de perder o que possuímos, se somos apegados a tudo e a todos, jamais poderemos ser livres e nos lançarmos a grandes altitudes, a grandes conquistas. Portanto, não há como exercer domínio e poder sobre as criaturas elementais do ar. Quando alguém fracassa numa prova no mundo interno, passado algum tempo de nova preparação, deverá pedir novamente ao seu pai ou à sua mãe a repetição da prova, até sair vencedor e não voltar mais a repetir o erro ou o fracasso. Para finalizar, algo de grande importância. Quem não desenvolver paciência, persistência, tenacidade, força de vontade, castidade, santidade e conduta reta, jamais alcançará a alta iniciação. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas. Obrigado. Paz inverencial.